Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você. Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 22, dos versículos 6 ao 12. Apocalipse 22, versículos 6 ao 12, eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isto. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o imundo fazendo o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Senhor. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma, Senhor, a nossa vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós praticamente chegamos à conclusão do livro de Apocalipse. Eu vou pregar hoje e a semana que vem e terminamos uma visão panorâmica do livro de Apocalipse. João, ele começa no capítulo 1 falando sobre a vinda do Senhor. E agora, na verdade, ele vai terminar com uma mensagem de tudo aquilo que ele pregou, querendo que nós façamos algumas coisas. O que é que você vai fazer diante daquilo que você ouviu? Na verdade, o texto, ele é urgente. Ele quer que a gente que esteja lendo faça alguma coisa baseado naquilo que nós lemos. 3 vezes falam aqui nestes versículos finais a palavra eis que venho sem demora. No versículo 7 diz assim: eis que venho sem demora. Versículo 12, eis que venho sem demora. E versículo 20, certamente venho sem demora. O que ele estava dizendo é que diante daquilo tudo que nós ouvimos, nós devemos estar prontos para nos encontrar com o Senhor. Para a igreja do Novo Testamento, na verdade, eles viviam na expectativa da volta de Jesus. A gente vê isso em 1 Coríntios, capítulo 16, nos versículos 22, que diz assim, ó, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata. Maranata significa, ora vem, Senhor Jesus. Este era o desejo da igreja. 1 Tessalonicenses 4,15 diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, Paulo fala, olha, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quando Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja, ele fala, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Por quê? Porque a igreja no Novo Testamento esperava a volta de Jesus, esperava o arrebatamento da igreja a qualquer momento. Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim, sede pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Ou seja, olha, fique paciente aí, esteja paciente, leve as coisas com calma até a vinda do Senhor. Então, na verdade, aqui neste final, nesta conclusão do livro de Apocalipse, ele usa essa expressão, eis que venho sem demora, o Senhor falando, eis que venho sem demora, reforça o pensamento da vinda iminente do Senhor, reforça que o Senhor está para voltar, e que Ele pode voltar a qualquer momento. Esta é a mensagem que Ele quer que a gente fique com ela guardada no nosso coração, ao nós concluirmos aquilo que nós estudamos no livro de Apocalipse. Agora,
que é que nós vamos fazer diante destas coisas? Ele disse ainda no versículo 6, o anjo, João estava diante de um anjo, o anjo estava falando com ele. E o anjo diz assim para ele: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, tudo aquilo que você viu vai acontecer. Tudo aquilo que que foi mostrado a você vai se realizar. São fiéis, elas são verdadeiras. O Senhor, o Deus que inspirou, ele está dizendo, o Deus que inspirou os profetas do Antigo Testamento, ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha só, queridos, o mesmo Deus, o Deus que inspirou os profetas, o Deus que falou com os profetas, que trouxe revelação aos profetas, assim como falou para Isaías, olha que o Messias vai nascer em Belém, falou que a virgem conceberá, ele está dizendo, tudo aquilo que o Senhor falou através dos profetas aconteceu, tudo aquilo que o Senhor falou através dos profetas, nenhuma palavra caiu por terra. Ele está dizendo, olha, é a mesma coisa, o Senhor que inspirou os profetas, ele enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, mostrar a nós as coisas que em breve devem acontecer. Você se lembra que para Deus um dia é como 1000 anos, né? A nós, a intenção de falar assim é que a gente deve esperar com expectativa o arrebatamento da igreja. As coisas vão acontecer em breve, ele diz. Agora, diante disto daí, que tudo que ele ensinou, o que é que nós cristãos devemos fazer? Primeira coisa, olha só, nós precisamos obedecer. Obedecer é o que ele fala aqui nos versículo 7. Ele diz assim, eis que venho sem demora. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 7 vezes é usada esta palavra bem-aventurada no livro de Apocalipse. Ela significa feliz, abençoado, ou seja, feliz, abençoado, bem-aventurado é a pessoa que guarda as palavras das profecias deste livro. Bem-aventurado é a pessoa que guarda. A palavra guardar é praticar as escrituras. Olha, bem-aventurado é aquela pessoa que obedece as palavras das escrituras. Ele está dizendo, bem-aventurado, eu venho sem demora. Feliz é a pessoa que obedece as palavras. A Bíblia diz, várias vezes Jesus falou isso daí. Ele fala em João capítulo 14, no versículo 15, ele diz assim, olha, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então guardar, querido, não é esconder a palavra apenas. Guardar é praticar a palavra. Ou seja, nós lemos Apocalipse, não é apenas para matar a nossa curiosidade com relação ao futuro. Tem muitas pessoas que hoje em dia, elas pensam o seguinte, bom, eu quero aprender Apocalipse, eu quero saber o que vai acontecer no amanhã, eu quero saber o que vai acontecer no futuro, mas na verdade a palavra de Deus, toda ela é prática, é para nós praticarmos. Eu tenho que ler e estudar o livro de Apocalipse e entender as escrituras para amar mais a Deus, para crescer no Senhor, para ter um desejo maior de obedecer ao Senhor. Jesus, ele falou, aquele que me ama, ele guarda a minha palavra, ele pratica a minha palavra. Então, quando nós vemos tudo isto que vai acontecer, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a segunda vinda do Senhor, o reino milenar de Cristo, o juízo final do trono branco, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, a cidade que eu e você vamos morar. O que é que Deus fala que nós deveríamos fazer? Obedeça, guarde a palavra desta profecia, obedeça a palavra de Deus, obedeça a palavra desta profecia, diante de tudo que você leu e diante de tudo que você viu. Segunda coisa que ele fala é sobre adoração. Adore a Deus. Ele diz aqui, eu, João, olha só, no versículo 17, no versículo 7, quando fala, eis que venho sem demora, você vê que muda a pessoa. No versículo 6, é o anjo falando. No versículo 7, é Jesus falando. E no versículo 8, é João falando novamente. Poucos livros da Bíblia dá o nome do autor. Você lê os evangelhos, lá não está escrito eu, Mateus, eu, Marcos, eu, Lucas, eu, João. Não, mas aqui em Apocalipse,
Apocalipse 2 vezes. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala, aqui o autor é João que vos fala. E agora no versículo 8 aqui também, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Por que será que ele se identifica aqui? Porque todos os apóstolos estavam mortos, todos eles haviam sido martirizados, só João estava vivo, a igreja estava sofrendo uma perseguição terrível, muitos falsos profetas na igreja, muita gente querendo desviar o povo de Deus. Então João faz questão de se identificar nesse livro, para que todos reconheçam que era o apóstolo, um homem de Deus que está falando estas coisas. Ele diz, eu sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, eu prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Olha, João ficou tão impressionado com tudo aquilo que ele viu. Imagina só, todos nós ficaríamos diante de tudo aquilo que ele viu. Anjos, mensagens de pragas, e o mundo numa revolução, e os mares, estrelas caindo do céu, e meteoros. Diante de tudo aquilo, o anjo falava com ele. Ele se jogou no chão para adorar aquele anjo lá. E o anjo então fala para ele, olha, não faça isso daí, não faça isto, porque eu sou servo igual a você, eu sou conservo igual a você, eu sou servo igual aos teus irmãos, igual aos profetas, igual a todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha, essa Bíblia fala em Hebreus 1:14 que os anjos são espíritos ministradores a serviço dos santos. Os anjos estão aqui para nos servir, para ajudar a igreja. Às vezes você não vê na tua vida, a gente não vê o mundo invisível, o mundo espiritual. Enquanto nós estamos num corpo físico, nós não enxergamos o mundo espiritual. Mas há anjos ao nosso redor. Muitos anjos nos livram de situações graves durante o dia. Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para nos servir, para nos proteger, para nos guardar, para estar ao nosso lado. Então, João, quando foi adorá-lo, ele falou, não faça isso daí, que eu sou servo igual a todos vocês. Eu sirvo a Deus igual a todos vocês. Adore a Deus. Somente a Deus nós devemos adorar. Nós não adoramos os anjos, nós não adoramos os santos, nós não adoramos a Pedro, ou a Maria, ou a José, ou a qualquer outra pessoa. Nós adoramos ao único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, o Deus tremendo, o Deus que trouxe revelações a João, e ele diz aqui, adore a Deus, se prostre diante dele, diante daquilo que você ouviu, adore ao Senhor. A verdade é a compreensão do livro de Apocalipse, queridos, não é matar a nossa curiosidade, é nos levar à obediência, é nos levar a ter temor de Deus, é nos levar à adoração diante de tudo aquilo que nós vimos. Nós vimos os céus repletos de anjos, milhões, milhões e milhares. Nós vimos os céus, os anjos cantando, digno é o Cordeiro, os céus adorando, explodindo em adoração a Deus. Enquanto nós estamos aqui nesta terra e nesta vida, o que Deus quer é que nós tenhamos uma vida de adoração ao Senhor também. Terceira coisa que ele fala aqui no texto, continue pregando, continue anunciando. Versículos 10 e 11, ele diz assim, disse-me ainda, não seles as palavras desta profecia, deste livro, porque o tempo está próximo. Não cele as palavras. Olha só, quando Deus deu uma revelação a Daniel dos últimos tempos, Deus falou assim para Daniel, Daniel, sela as palavras deste livro. Ou seja, feche, não revele. Agora, quando o livro do Apocalipse foi dado, os selos foram sendo abertos e foi sendo revelado. O livro do Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo. É para nós entendermos, é para nós aprendermos, é uma palavra revelada de Deus. Então o que ele está dizendo é, olha, não guarde para si, não esconda esta palavra, não cele as palavras desta profecia. Pregue estas palavras porque o tempo está próximo. Olha só, fale isto, não cele as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo, o tempo está perto,
O tempo está chegando, ele está dizendo. Quanto mais próximo nós estivermos desses acontecimentos, nós estamos na era da igreja. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 2 e 3, a era da igreja, os períodos da história da igreja. A partir do capítulo 4 vai falar o arrebatamento da igreja, 4 e 5. Capítulo 6 em diante, ao 19 vem a grande tribulação. Nós estamos ali nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, vivendo a história da igreja, vivendo para o Senhor, e ele está dizendo o seguinte: olha, pregue esta palavra, anuncie esta palavra, não cele esta palavra, o tempo está próximo, está chegando a vinda do Senhor. Ou seja, estas palavras devem ser abertas e pregadas. Agora aqui no versículo seguinte, 11, parece que sai fora do contexto, mas na verdade não sai. Ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a sacrificar-se. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a resposta das pessoas, a pregação destas palavras que a gente vai falar, vai determinar o futuro, o destino eterno desta pessoa. Aqueles que ouvem a palavra, mas continuam no seu erro, aqueles que ouvem a palavra e são injustos e continuam fazendo injustiça, e são imundos e continuam vivendo na imundícia, o destino deles vai estar selado para sempre. Então ele está dizendo: olha, você pregue, você não deixa o livro escondido, você não deixa as palavras seladas, você revele, proclame, fale. Agora, se o impuro continuar vivendo em impureza, continue vivendo em impureza. Continue o impuro, ele ouviu a palavra, ele ouviu a pregação, então continue o injusto fazendo injustiça, continue o impuro sendo impuro. Mas, por outro lado, ele também diz o seguinte: aqueles que ouvem a palavra, esta palavra que é ensinada, e continuam a praticar a justiça, e continuam a viver em santidade, eles têm um destino eterno, que ele acabou de falar, a Nova Jerusalém, a cidade que vem, que desce do céu, que desce diante de nós. Ele diz assim: olha, se você está ouvindo a palavra, você é santo, você ama Deus, você vive uma vida justa, você quer agradar ao Senhor, você quer servir ao Senhor. O justo, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas da vida, continue sendo justo, continue vivendo uma vida santa, continue sendo separado para Deus. Não esmoreça, não desanime diante das provas, não desanime diante das circunstâncias. Se as pessoas se desviam dos caminhos do Senhor, meu querido, fique firme lá, fique firme servindo a Deus, amando a Deus, andando com Deus. Ele está dizendo isso. Olha, as últimas palavras que eu posso falar para você: aquele que está vivendo de uma maneira digna do Senhor, persevera, continua vivendo. Ele já havia falado: aquele que perseverar até o fim, este vai ser salvo. A resposta à pregação do Evangelho vai determinar o teu destino eterno. A palavra, queridos, ela tanto é o meio de salvação para nos levar para Deus, como ela é o meio de condenação, porque ela vai condenar-nos também quando nós não a obedecemos. E ele diz: o tempo está próximo, olha, o tempo está perto, eu venho sem demora. Quanto mais nós entendemos e há em nosso coração a expectativa da volta do Senhor, de que o Senhor está perto, de que o Senhor vai voltar, quanto mais nós enchemos o nosso coração de expectativa diante da volta do Senhor, mais nós queremos obedecê-lo, mais nós vamos querer adorá-lo, e mais nós vamos querer proclamar a sua palavra. É isso que nós devemos fazer, meu querido, o que ele está dizendo. Fale, não cesse de falar desta palavra aqui. Ele disse em Apocalipse, logo que começou o livro, a palavra de Deus, olha só o que diz lá em Apocalipse, só virar aqui no capítulo 1, que é o resumo do livro todo, no versículo 3, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sempre é isto, a expectativa, o tempo está próximo. Então, obedeça, adore a Deus, pregue a palavra.
E a última coisa que ele fala aqui no versículo 12, continue servindo. Ele diz, olha, eis que venho sem demora. Novamente a cena volta ao Senhor Jesus, que está dizendo, eu venho sem demora, comigo está o galardão, comigo está a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, Deus é um Deus justo, meu amado, Deus é um Deus fiel. Ele está dizendo, olha, continue fazendo as obras, continue trabalhando, continue servindo, continue pregando, continue ajudando os pobres, continue falando de Cristo para os seus amigos, continue fazendo boas obras. Ele diz assim, olha, eu venho sem demora, comigo está a recompensa que eu tenho para retribuir a cada um, segundo aquilo que ele tem feito. Eu tenho recompensa para vocês. Ele termina, isto nós já falamos no livro de Apocalipse. Quando nós formos arrebatados, a Bíblia diz que lá no céu vai acontecer duas coisas conosco, nós que somos cristãos. Nós vamos ter a ceia junto com todos os santos de todas as épocas. Jesus falou isto, muitos vão vir do Oriente e do Ocidente e vão se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Ali vai haver uma ceia, as bodas do Cordeiro, o encontro do Senhor Jesus com a sua igreja. Depois disto, a Bíblia diz que vai haver a distribuição dos galardões, as recompensas por tudo aquilo que nós fizemos, pela dedicação, pela consagração, pelo trabalho, por darmos a vida intensamente, por darmos a nossa vida de verdade ao Senhor e servirmos a Deus em algo. O Senhor é fiel, Ele vai recompensar a você, Ele vai recompensar a mim. Muitas vezes os homens podem não ver, as pessoas podem não te cumprimentar, as pessoas não podem ser que não dão uma placa para você de bom servidor na igreja, de bom diácono na igreja, de bom pregador do evangelho, de bom irmão, que faz coisas às vezes na igreja para servir os outros irmãos e ninguém vê, ninguém nota, mas Deus nota, Deus vê cada coisa que nós fazemos, o nosso esforço em levar o evangelho. Cada um de nós tem uma função, meu querido, e o que interessa é sermos fiéis naquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu estou aqui pregando, mas alguém está ali filmando, outro está na mesa do som, outro está controlando a luz, outro está no seu carro, ouvindo e se enchendo do Espírito Santo na sua casa, e amanhã vai falar de Cristo no seu trabalho, vai servir pessoas. Cada um de nós, Deus nos chamou para nós sermos fiéis em alguma coisa, e fazermos com coração aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então olha só, ele diz assim, olha, Paulo já havia falado aos Coríntios, o teu trabalho no Senhor não é vão, aquilo que você faz para Deus não é vão, Deus é justo e Ele vai retribuir a cada um, a Bíblia diz, conforme as suas obras. A salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, mas a retribuição, a recompensa é pelas obras. Há uma palavra que Jesus falou em Marcos, logo eu vou chegar nesta palavra aos domingos, em Marcos capítulo 3, nos versículos 33 e 37, olha, diz o seguinte, estai de sobreaviso, vigiai. Deixa eu pôr aqui no meu, que está apagando aqui, Marcos 13, diz assim, Marcos 13, 33, diz assim, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Ninguém sabe, meu querido. Se alguém falar para você, olha, Jesus vai voltar no ano de 2022, não acredite nisso daí. Se alguém, pode ser um pastor, pode ser um profeta, pode ser um apóstolo, pode ser alguém reconhecido na igreja cristã, qualquer homem de Deus pode uma hora ou outra falar uma besteira. Então, a Bíblia está dizendo aqui, olha, está de sobreaviso, vigiai e orai. Ninguém sabe quando será o tempo, ninguém sabe quando será a volta do Senhor, quando será o arrebatamento da igreja. Vai ser de repente, num instante. Ele diz assim, é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie.
Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que porém vos digo, digo a todos, vigiai. Olha só, ele diz, você não sabe que hora vai vir o vosso Senhor. Pode ser de manhã, pode ser de madrugada, pode ser à tarde, pode ser na hora do almoço, pode ser de manhã lá no Japão, à noite aqui no Brasil, pode ser, para uns vai ser de tarde, para outros será de manhã, para outros será de madrugada, para outros será ao meio-dia, nós não sabemos a hora, por isso que ele diz, olha, fique atento, vigiai, cuide da sua vida. Você ouviu as palavras desta profecia, elas são fiéis e verdadeiras, assim como Deus falou aos seus servos, os profetas, ele está falando também aqui, que aquilo que está escrito vai acontecer, em breve vai acontecer, portanto você obedeça a Deus constantemente, portanto você tem um coração de adorador e adore a Deus de verdade, em espírito e em verdade, portanto você fale, não cele as palavras, proclame o Evangelho, fale de Cristo às pessoas, o tempo está no fim, o tempo está chegando. E ele termina dizendo, continue servindo, porque aquele Deus é fiel para dar a você a recompensa de todo o teu trabalho, de tudo aquilo que você faz para o Senhor vai retribuir a você. Portanto, vigie, meu querido, esteja atento. Nós não sabemos. Jesus ele falou várias vezes, será como o ladrão que vem de noite. Se você soubesse que horas que o ladrão vinha, você ficava lá, eu vou me preparar. Jesus vai vir a semana que vem, a tal hora. Então tá bom, vou ficar lá orando. Não, você não sabe a hora. Jesus ele falou, nem o filho sabe, só o pai sabe. Então num instante, no céu, pode ser hoje à noite. Pastor, o que falta acontecer para que Jesus volte? Na verdade não falta acontecer nada. Eu já ouvi, esses dias eu ouvi uma pessoa falando que faltava, que para Jesus voltar, faltava que o Evangelho fosse pregado em todo mundo, porque dizia, este Evangelho será pregado em todo mundo. Mas a sequência diz, e então virá o fim, o Evangelho vai ser pregado em todo mundo até o fim. Ou seja, durante a grande tribulação, eu falei para vocês, 144 mil judeus irão pregar, milhares de pessoas que se converterem irão pregar. Vai haver as duas testemunhas de Apocalipse 11. Até mesmo anjo do céu vai aparecer a lugares remotos, tribos indígenas que não foram alcançadas. O Evangelho será pregado em todo lugar, em toda parte, e então virá o fim. Então, meu querido, hoje não falta nada, pastor, mas e a marca da besta? Estas coisas todas podem ser desenvolvidas nos primeiros meses, no primeiro ano, no segundo ano da grande tribulação. A tecnologia avança, pode avançar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, se descobre e avança de uma tal maneira que tudo aquilo que está escrito aqui, na verdade pode se cumprir e já está se cumprindo. Então eu digo para você, vigiai, porque o Senhor pode vir a hora que a gente não espera, pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, o mês que vem. Portanto, adore a Deus, sirva a Deus, viva para Deus, ande com Deus. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é justo, seja mais justo, viva para o Senhor. E eu estou concluindo o livro de Apocalipse e terminar a semana que vem esta mensagem, e então eu posso depois responder algumas perguntas para você. Vamos orar. Senhor querido, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, orar pelos meus irmãos e irmãs, por cada pessoa, Senhor, que está na sua casa, que está ouvindo a pregação da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, este livro é maravilhoso e desperta o nosso coração, e desperta a nossa vida, Senhor, e faz-nos querer viver para o Senhor cada dia mais, Pai. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está em casa, que está longe do Senhor. Toca, Senhor, o seu coração, toca a sua vida, transforma a sua vida, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Senhor, se alguém que está ouvindo não conhece ao Senhor, que possa entregar a vida ao Senhor, pela fé receber a Jesus como Salvador. É tão simples, é fazer uma oração, pedindo perdão pelos seus pecados e falando, seja o meu Senhor, e começar a partir daí querer viver para Ti, ó Senhor, e o Senhor vai mudar a vida desta pessoa, Senhor. Eu oro também, Senhor, pelas pessoas que estão nos hospitais, irmãos queridos, pessoas que nem conhecemos, mas que estão sofrendo, Senhor, sem ar para respirar,
respirar, pessoas que estão numa fila esperando uma internação, que estão numa fila esperando uma UTI, coloque as tuas mãos, Pai, abençoa, traga cura, ó Deus, que haja um mover poderoso de sinais e milagres no Brasil, Pai, que milhares de pessoas sejam curadas, livra a nossa nação, Pai, de todo mal, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo, que em todo esse tempo o teu povo esteja se fortalecendo ainda mais, andando ainda mais perto do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, estas vidas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.